Bom, agora a gente vai estar fazendo as rosas, né? Vou estar fazendo essa rosa aqui amarela, essas folhas verde grama e sépia, iluminar com ocre e ouro e um pouquinho de ocre e ouro com branco ou marfim para retocar. A gente vai estar fazendo aqui um pouquinho do fundo que ficou, preenchendo alguns botõezinhos também. Eu vou estar usando aqui cinza lunar, um pouquinho de siena misturado para estar preenchendo esse espacinho que ficou aqui. Separar as folhas, colocar mais siena. Rosas amarelas são um pouquinho mais difíceis de fazer, só que são bonitas, né? Vale a pena a gente pintar rosa amarela. Preenchido aquele vãozinho ali, agora a gente já vai fazer a base da rosa. Essa rosinha eu vou estar fazendo a base com amarelo cádmio, sombrear ela com caramelo, vermelho tomate, um pouquinho de siena. Vou estar preenchendo ela toda com amarelo cádmio. Essa aqui vai ser mais escura. Depois as outras vão ser mais claras, né? Vou estar usando outro tom de amarelo para fazer a base. Que é a base que determina a cor da rosa, né? Preencher bem. Como o fundo aqui é da mesma cor, a gente pode matizar assim, ó. Ele vai ser separado depois pela luz e sombra. Aqui nesse cantinho aqui ele tem uma folhinha. Vou pegar um pouquinho do siena natural. Dar uma intercalada aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho tomate. Vou estar sombreando ele aqui com vermelho tomate. Realmente eu quero uma rosa bem forte. Aqui no fundo. Com uma base feita do amarelo, a gente dá uma sombreada nela com vermelho tomate. Quiser misturar um pouco do amarelo cádmio também ao vermelho tomate, para não ficar tão intenso.
também dá. A gente sombreia sempre a parte de baixo, né? Das pétalas. Pegar um pouquinho do caramelo. Ficou, por assim dizer, uma sombra forte, né? Reforçar um pouco mais aqui. Colocar mais vermelho tomate aqui na parte de baixo. Vai ficar uma rosa praticamente laranja, né? Bem forte. Mas é que ela tá lá no fundo. Depois a gente vai fazer as outras que tá na frente mais clara. Nem vai parecer que ficou tão forte. Vou estar cortando ela com amarelo. Com amarelo melão e amarelo canário. Vou estar fazendo os cortes dela com essas cores. Só que eu vou esperar um pouquinho. Enquanto isso eu vou fazendo algumas folhas. Vou estar fazendo aqui alguns botões. Estou usando amarelo cádmio. Feito isso, sombrear um pouquinho elas com um caramelo. Só um pouquinho do caramelo. E uma esquinha de nada aqui de vermelho, tomate. Bem pouquinha coisa mesmo. Agora com o pincel 421. Eu vou estar aqui fazendo a bundinha aqui do botão, né? Essa parte. Estou usando aqui um pincel bem macio. Aqui a gente põe a tinta, aperta, faz esse movimento e sobe. Do mesmo jeito, sobe. Colocando um pro lado de cá. Faz esse movimento. Acentua um pouco mais aqui.
Estou usando verde grama. Estou usando verde grama para estar fazendo isso. Para estar fazendo as séparas, né? Vou sombrear com sépia. Depois iluminar com ocre e ouro. Sépia. Eu coloco a sombra na parte inferior de baixo aqui, né? Do botão. Sempre sombrear a parte inferior, oposta à luz. Esses movimentozinhos aqui é bom fazer, que ele dá um charme, né? Vou estar deixando para iluminar com o ocre ouro daqui um pouquinho. Esperar ele fixar um pouquinho mais. Feito os dois botãozinhos, a gente já vai preencher a base das folhinhas. O verde grama é uma cor próxima ao cinza lunar, ó. Tá vendo aqui? Então eu vou esfumando e saindo fora do risco da folha. Com isso, não fica a marca do risco. Ou seja, não dá para ver onde é que começa, onde é que termina o risco. Vou estar preservando somente a parte da ponta da folha lá. Aqui a gente dá uma esfumada. Vou preencher todas elas com verde grama, sombrear com sépia e iluminar com ocre. É uma pintura lá, as revistas antigas lá da década de 2000, 2010. Por onde eu comecei a pintar e aprendi a pintar rosa. Essas rosas decorativas. Aqui também dá para mesclar bem aqui. Depois eu vou acentuar o sépia, né? Agora separar as pétalas das folhas com o sépia. Aqui eu vou esfumar até encostar na rosa. Deixar bem marcada com a própria tinta. Aqui vou desenhar um pouco da rosa em volta. Quando fazer os cortes ele fica bem vivo. Vou sombrear só esse lado de cá. E aqui vou sombrear só o lado de cima da folha.
Dá uma integrada aqui. Ela vai ser separada aqui pela luz e sombra, né? Vou estar aqui separando ainda mais as 3 folhinhas. Deixa eu pegar um pincel de cerdas macias, número 4. Já vou estar cortando algumas folhas aqui, iluminando ela, né? Melhor dizendo. Estou usando o ocre ouro para fazer isso. Não vou colocar muita coisa não. Simular uma folha de baixo ali. Aqui a gente inverte. A luz está vindo de cima, a gente divide o meio aqui. Mais ou menos assim. Agora a gente põe e vem. Vem. Vai puxando ela assim. Eu vou sujar o pincelzinho com um pouquinho do branco. Tá vendo aí? Só um pouquinho do branco. Aí eu adiciono um pouquinho do ocre ouro. E dou uns toquezinhos assim. Ele vai separando uma folhinha da outra, né? Aqui a gente põe lá umas pequenas vírgulas assim. Elas vão se separando, né? Adicionei um pouquinho do branco. Vou pegar um pincel um pouquinho maior. Também misturar um pouquinho do branco ao ocre. A gente vai estar retocando aqui a luz. Põe uns toquezinhos assim.
com um tiquinho do ocre com branco aqui. Só para simular ali uma folhinha. Agora a gente vai estar iluminando com ocre e ouro os botões aqui, né? A gente coloca só um pouquinho naquela pétala lá e acrescenta mais nessa daqui. Aqui a gente põe só um tiquinho. Aquela de cima a gente põe só um pouquinho. Acentua um pouquinho aqui. Tô usando o ocre e ouro. Depois eu vou retocar ela com marfim, para ela secar um pouquinho mais. Feito isso, agora a gente já vai começar. Já deu uma pré-fixada. Vou estar cortando essa rosinha mais escura com a cor melão. Aí depois a gente retoca com amarelo canário. O primeiro corte eu vou fazer com o pincelzinho número 12 456 da Condor. Aí depois, na hora de retocar, a gente usa o pincel 421, que ele é mais macio, né? Mais preciso para fazer as curvinhas das pétalas. Vou começar cortando essa pétala que está virada lá atrás. Estou usando o amarelo melão. E depois eu vou reforçar com o amarelo ocre. Amarelo canário, perdão. A cor amarela é uma cor difícil de cortar, né? De fazer os cortes. Fazer uma pétala tombada aqui, a pétala do cálice que virou, né? Deixar ela no formato de um coração. Como se fosse um V. Acentuar um pouco mais aqui. Colocar só um pouquinho aqui. Fazer um movimentozinho ali. Aproveitar que a tinta já está puxando aqui. Dar uma esfumadinha melhor aqui. Deixar mais ofuscadinho. Depois a gente corrige ali. Agora, para estar fazendo essas partes aqui, vou estar usando um pincel mais macio, né?
Põe ela na bordinha e puxa. Põe ela na bordinha e puxa também. Vou estar usando o pincel 421 mesmo aqui, que ele vai deixar mais tinta no tecido. Vai ficar um acabamento melhor. Agora aqui a gente vai fazer aquela viradinha, né? Vou ter que encaixar mais um corte aqui. Para estar fazendo esse corte na parte de baixo, eu não vou estar usando o amarelo. Acrescentar mais um cortezinho aqui. Estou usando o amarelo cádmio mesmo para estar fazendo esse corte aqui, ó. Ali não é muito certinho, né? Acentuar um pouquinho mais agora do melão. O pincel tá molhado. Dá uma acertadinha. Pegar um pouquinho do vermelho tomate, escurecer um pouco mais aqui. Dá uma leve consertadinha. Tira o excesso. Só dá uma esfumadinha. Aí depois que ela secar um pouquinho, a gente retoca ela com o amarelo canário. Daí ela fica show de bola. Os botõezinhos, as folhinhas. Agora a gente vai estar fazendo essas folhinhas aqui. Melhor dizendo, eu vou estar fazendo essa aqui. Verde grama de base, né? Nas folhinhas aqui.
Existem várias maneiras de pintar folha de rosa. Essa aqui é a fórmula que eu aprendi através das revistas, que é a fórmula mais decorativa, mais prática de fazer, né? Só precisa ter um pouco de conhecimento dos cortes de luz e sombra. Agora a gente vai separar. Aqui a gente separa elas, ó, com o sépia. Primeiro a gente separa para depois sombrear. Vou até acentuar a sombra dela aqui, ó. Ela tem uma sombrinha em cima da mesa. Reforçar a sombra da mesa e mesclar por cima dela. Feito isso, a gente pega o ocre ouro. E já vamos iluminar ela, né? Aproveitar ela fresca para fazer as luzes. Vou pegar um pouquinho do verde glacial. Deixar ela um pouquinho menos amarela. Agora com o pincelzinho 421, a gente vem fazendo umas vírgulazinhas assim, ó, na borda. Usando um pincelzinho bem pequeno. Deixar um pouquinho mais estreito. Uma mistura de ocre com verde grama.
gente vem retocando aqui. Essa folhinha lá, ela tá viradinha, né? Por assim dizer. Deixar ela virada. Vou pegar um pincel alfinete. Vou trocar de pincel alfinete. Pincelzinho filete que eu usei aqui, ele tava meio rebelde os pelinhos da ponta dele. Desmanchou um pouquinho do efeitinho aqui. Peguei um melhorzinho. Vamos ver se agora fica bom. Só dar uma viradinha assim. E vai fazendo, ó, as folhinhas viradas. Esperar secar um pouquinho mais aqui. Depois a gente faz o cabinho da rosa, né? Com as sépalas viradas para trás. Com duas cores de tinta no pincel, tanto verde como sépia, eu vou estar preenchendo aqui. O espaço entre as rosas. Eu não uso sépia direto no tecido branco assim, porque depois ele fica meio muito. Agora eu vou usar o sépia puro. A tinta direta no branco, ela fica muito forte, né? Já vai dando a profundidade aqui das rosinhas. Essa pedra aqui dá até para diminuir um pouquinho ela. Já vai aqui meio que desenhando. As pétalas seguintes.